Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Labocast, o programa de entrevistas com coordenadores e pesquisadores do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC-SP, o nosso Labo. Essa conversa é transmitida pelo YouTube e também pela TV PUC. Nossa convidada de hoje é a psicóloga, mestre e doutora em Ciências da Religião, Cris Guarnieri, que é coordenadora do grupo de pesquisa Estudos sobre Morte e Pós-Morte. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada ao Labor pelo convite, né? E obrigada a você, Maicon, por estar aqui de novo recepcionando a gente neste trabalho tão gostoso de fazer junto com o Labor. Com certeza. Cris, vocês criaram o grupo de morte e pós-morte antes da pandemia começar, né? Antes da pandemia existir. E agora, talvez com certeza, esse grupo seja essencial, né? Para a gente conseguir discutir o mundo que a gente está vivendo, o mundo que restou. Restou bastante coisa e muita coisa semelhante, né, Maicon? Sim, eu acho que. Primeiro, eu acho essencial que a gente tenha na modernidade, né, nesse mundo nosso, um lugar para estudar e pesquisar sobre morte, pós-morte, um lugar para refletir algo que estava um pouco fora de cena. E a pandemia fez o quê? Trouxe esse tema, né, para o centro da roda. Né, tornou a morte meio protagonista, querendo ou não, ela foi escancarada para nós, né? Das formas mais difíceis e diferentes, quer dizer, de repente nós começamos a contar números de mortes todo dia, isso indicava nossa situação sanitária, né? Nossas questões de saúde, nossas questões políticas, econômicas, todas envolvidas naquele númerozinho que aparecia ali, escancarado para nós, no número de mortes que a gente já tem. Então, querendo ou não, né, as mortes se ampliaram na discussão da mídia, se ampliaram na discussão dos grupos, dos familiares, né, as perdas das pessoas se tornaram mais evidentes e o tema veio aí tomar o centro da roda, como eu disse inicialmente. O nosso grupo, de repente, criou uma fama, né? Descobriu-se ali também refletindo sobre algo que parecia estar na mídia, né? Mas esteve sempre junto conosco. Não é algo que a gente devia ter deixado de lado nunca, mas é uma característica da modernidade, maior o controle, maior a tecnologia, maior a compreensão do que funciona, do que dá certo, maior a negação também da nossa condição finita, né, do fato da gente não dar certo de algum nível. Né? A gente acha que com a pandemia, no princípio, as informações assustavam mais. Com o passar do tempo, eu acredito que o excesso de notícias, eles no lugar de aterrorizar as pessoas, eles começou a banalizar esse fato, né, da morte, essa proximidade com a morte. Enquanto tinham pessoas que traziam para si aquele cotidiano, aquela angústia, tinham pessoas que parece que não que agiam como se aquilo não tivesse nem acontecendo. Você acredita que a gente esteja vivendo um momento onde se banalizou a morte aí por conta dessa exposição toda que a gente viveu com a pandemia, Cris? Eu acredito sim, é só assim, apontando um detalhe que eu acho que a questão do tema morte, sua negação e a sua possível banalização, eu acho que isso já é uma característica desta modernidade, né? A gente já deixou há muito. A gente, como dizia Kleber-Ross, a gente sempre teve medo da morte. O que mudou foi o nosso modo de lidar com ela. E mais na modernidade, como eu disse, eu acho que a questão do aumento, né, da nossa capacidade de controle, ampliação da nossa capacidade de conhecer essa realidade, né, o desenvolvimento da ciência, da própria tecnologia, deu mais habilidade, mais recursos para a gente controlar, tanto é que nós ampliamos por demais a nossa longevidade. Agora, às vezes isso
tamanho controle leva a uma certa desvalorização desse tema, dessa questão, né? Parece que a gente não morre. Ou se morre, morre muito velhinho, né? E, de repente, alguém pode ser que esqueça da gente. Pô, quem sabe a gente fica aqui, né? Passando um tempo, ganhando uma hora extra, né? Agora, a pandemia, ela trouxe a morte para o centro da roda, claro, e eu concordo com você. Para suportar, né, a, a evidência que se mostrava ali, através daqueles números que iam aumentando e que iam se propagando como precisamos evitar isso, é óbvio que uma reação à morte que chega tão perto é a negação, né? Então, como é que você lida com tamanho terror? E não é a morte em si só. Há várias perdas que a pandemia estava anunciando a cada dia, e com essas perdas nós ficávamos muito vulneráveis. Então, tem um modo de lidar com isso. A primeira é a abstração, é colocar isso em números, por mais que afete inicialmente, depois deixa de ser o indivíduo, né? Num número grande, a gente perde, o nosso cérebro perde a capacidade de materializar isso a todo instante. Então, passa a ser apenas um número. Depois, a ideia de que eu possa fazer uma série de coisas e deixar isso, e evitar isso, que eu consiga não ser contaminado, que eu possa, então, não morrer. Então, há vários comportamentos para isso. A primeira é tomar todas as providências que anunciam que eu devo tomar para não pegar o vírus. Isso vai, né, a um comportamento bastante típico que a gente observou bastante, de obsessão, de agressão de quem não estava dentro daqueles parâmetros, né, de crítica do que estava sendo feito. Quer dizer, você tem desde este lado até aquele que diz tudo é bobagem, isso é um fake news, é algo criado, é uma gripezinha, né? E que não vai acontecer nada, alguns vão morrer, mas tudo bem. Quer dizer, você tem nesses dois tipos de comportamento, no fundo, que alimenta isso, tanto super se protegendo como negando absolutamente, é a negação da morte. É uma forma de não deixar que ela fique tão presente, porque, de fato, psiquicamente é muito difícil viver o tempo inteiro com a ameaça de que você amanhã não está mais aqui. Então, de algum modo, uma certa negação é necessário, mas dependendo da condição de vulnerabilidade que estamos enfrentando, essa possibilidade de negar pode até, né, virar algo patológico e, em termos sociais, desdobra sempre para uma banalização. E uma banalização desta questão do sofrimento humano, uma banalização da morte, uma banalização do enfrentamento das nossas vulnerabilidades, vai acabar desdobrando no que eu acho que hoje é o que mais me preocupa, né, na banalização da vida, porque, no fundo, é disso que estamos falando, né? De como estamos vivendo isso tudo, né? A vida é algo de fato concreto, né? Ela existe, só que ela vai existir da maneira que você fizer dela. Você estava falando da morte e eu estava pensando aqui. Vou fugir do roteiro. Porque a gente sempre faz isso, né, Cris? Será que as pessoas têm mais, elas negam, elas agem de forma a negar a morte, a negar os seus medos, as suas angústias, porque elas têm medo de perder a vida ou de serem esquecidas? E por isso elas desdobram nessas insanidades, nesses discursos negacionistas, muitas vezes, de fatos tão concretos, né, tão explícitos, de riscos que as pessoas correm. Eu vejo muitas vezes as pessoas tentando fazer mais história do que viver, para deixar algo para serem lembradas. Você consegue seguir essa linha de raciocínio que eu coloquei aqui? Acho que sim, não sei, vamos lá. Eu acho que contar uma história sobre si mesmo
é sempre uma forma de se tornar presente, né? Quer dizer, acho que nós estamos num mundo onde apresentar uma imagem sobre, né, mim mesma, apresentar uma história, contar uma história sobre quem eu sou, sobre o que eu faço e sobre como eu gostaria de ser lembrado, acho que é bem a cara do nosso tempo, né? A gente conta muitas histórias. O pior é que em algumas a gente acredita. Essa acho que talvez seja. Você Talvez veste a persona e acha que ela é para sempre, né? boa, isso é bem junguiano. Você de vez em quando lembra que eu também estou em outro grupo, né? Que é o do Jung, coordenando lá. Não, então, na verdade, acho que a gente veste uma persona e tenta caber dela o mais fácil, rápido possível. É isso que nos adoece, né? O mais rápido e o mais perfeito possível, né? Quer dizer, isso acaba nos adoecendo, porque a gente vive apenas uma parcela muito pequena da nossa vida. Né? Mas a gente conta muitas histórias, quer deixar marcas, quer atuar de uma forma significativa, né? Mesmo que seja por 15 minutos, a gente quer deixar um registro, né? De alguma forma, isso faz, você usou a palavra invisível, isso faz a gente visível, muito presente no mundo, né? E é isso que a gente teme perder. A gente teme perder essa presença, esse reconhecimento, essa aceitação daqueles que estão em volta e como ela é bem melhorada quando é da nossa comunidade maior ou quando, de alguma forma, o número de likes me reconhece numa tribo ainda maior, né? Então, isso me faz pertencer, um grande medo do ser humano, né, de se tornar invisível, de não ter pertencimento, de não ter reconhecimento. Isso tudo significa não se sentir amado, né, que é, eu acho que uma das nossas maiores necessidades. Então, o nosso tempo hoje parece alimentar isso, né, não só com os likes, mas com as nossas imagens, com as nossas opiniões que são reconhecidas por aquele número de referências positivas e que lhe dá aceitação e reconhecimento. A morte é o silêncio, é a ausência de tudo isso, né? Então, você vai ter projetado na questão da finitude várias fantasias, várias expressões dessa possibilidade de ser esquecido. Eu acho que é uma das coisas que mais assusta mesmo, né? Essa expressão é falada muitas vezes pelo medo de sofrer, pelo medo de sentir dor. Mas outra resposta muito dada é o medo de deixar as pessoas. Nas respostas que não são dadas, eu diria que está o medo de ser esquecido, né? Claro. Porque ninguém fala disso. Não. Ninguém fala disso. E até tem um desenho da Pixar, acho que é o Viva, e Exatamente, o Viva fala profundamente disso. lindo, é lindo. E ele Exato. fala justamente disso. Ele fala: uma pessoa realmente só morre quando ela é esquecida. Só que aí, eu acredito que muitas vezes a interpretação de uma fala como essa, que é de uma profundidade grande, ela é colocada muito à margem do que realmente significa. E as pessoas, elas acham que elas De precisam modo fazer. muito superficial, né, Michael? Exato, elas acham que elas precisam fazer coisas muito surpreendentes, coisas muito incríveis para não serem esquecidas, quando na verdade uma presença integral, um acalento e um carinho com as pessoas nas horas certas, o estar presente no momento devido, ele é tão inesquecível quanto algo surpreendente que você pode fazer por alguém. Sem Então, dúvida. E no Viva, que eu não sei, né, se todos assistiram, mas ali está sustentado um pouco na Festas dos Mortos mexicana, né? E muito dos rituais de morte, e principalmente essas, né, celebradas lá no México e em outros povos também, que celebram os seus dias dos mortos, o que sustenta isso não é simplesmente o esquecimento né, do que você foi, ou do como você quer ser marcado como imagem, né, para a eternidade. Não, não, não. Ali é a responsabilidade nossa, é a nossa fidelidade ao ancestral, né?
Até me lembra Kierkegaard, que falava muito, né, o que significa recordar a pessoa falecida, e ele falava da fidelidade que temos à nossa ancestralidade, né? É nosso dever, né, amar a ele, e amar a ele significa ser fiel, é nós que trazemos a lembrança da nossa ancestralidade. E por incrível que pareça, a Festa do Morto é sustentada neste dever, nesta obra de amor, que é sustentar, né, a lembrança, é a partir de nós que os antepassados são lembrados. Então, é nosso trabalho. Se nós esquecermos dos nossos antepassados, não só esquecemos a nossa história, né, a nossa ancestralidade, o sentido de estarmos aqui, inclusive. Né? E lá, além de tudo, eu acho que tem no filme tem um desdobramento psíquico, pois há necessidade que a gente saiba de onde a gente veio para estabelecer, né, as referências e o modo, qual é o nosso propósito, qual é o nosso sentido, para onde a gente vai. Então, esse resgate que o filme faz, mas que no ritual fúnebre é sempre lembrado como festa, né, relembrar os antepassados, é saber de onde a gente veio, é trabalhar nesta obra do amor, como diria Kierkegaard, no dever de ser fiel a esse antepassado. Ele só é lembrado aqui se nós fizermos isso, e assim por diante, se nossos filhos fizerem isso, se nossos netos fizerem isso. E esta é a forma da gente manter viva, né, a vida, não só a que foi vivida, mas daquela que a partir dela é que se faz o propósito e o sentido do que viveremos daqui em diante. Então, eu acho que tem aí também algo da dignidade humana que também está se perdendo, que é a ideia de sentido, né, da vida, e que ela é sustentada nesses dois espaços infinitos, né, que vieram antes de nós e que virá para frente. A gente é apenas um elo nessa cadeia toda, né? Então, acho que no filme que você bem lembra tem a ver com isso, né? Essa fidelidade, né, à nossa ancestralidade, de honrar a nossa ancestralidade e nos entendermos, né, como resultado aqui, de que modo a gente vai construir o nosso futuro. Eu acho que dentro até do que você falou, a gente pode falar de do processo de coisificação que a gente vive, né? Isso. Essa coisa de que todos nós nos tornamos produto, todos nós nos tornamos algo a ser exposto, vendido, comercializado, a todo o momento. Então, essa ideia de antepassados, de respeitar a história, a família e a tradição, ela acaba ficando fora de moda, porque a gente vive uma sociedade que tende a valorizar apenas o produtivo, que é parte dessa escala de coisificação, e tende também a única e exclusivamente olhar para o mundo a partir do agora e esquecer de alguma maneira o passado. E não é assim que a vida funciona. De fato, não é assim. E acho que quando você se aproxima da morte, você consegue ter um pouco mais de sensibilidade e entender justamente o que é o amor. Então, Mike, eu acho que essa questão da produtividade, né, ela de fato também unilateraliza os nossos comportamentos, né? E aí você entra com a questão da morte, que é algo que eu sempre digo que ela é uma poderosa pensadora, né? Diante dela, você tem que ficar com o que realmente importa, como diria o Yalom, um dos livros que a gente está estudando, né? Questões de vida e morte, do casal Yalom, né? Você tem que ficar com o que realmente importa, né? E o que realmente importa vai ser colocado, imposto para você pelo silêncio, né? Pelas ilusões e criações que foram desconstruídas diante daquela perda ou daquela morte. Planejamentos, projetos, todas as coisas que acreditávamos, o que achávamos que era importante. Expectativas também, né, Cris? As expectativas, exato, sonhos.
tudo isso é desconstruído, né? Num minuto. No minuto seguinte, tudo que você acreditava que era fundamental vai por água abaixo. Então, eu sempre falo, a morte é uma excelente, é uma ótima pensadora cética, né? Agressiva no seu enfrentamento, ela coloca tudo no chão, ela desconstrói tudo o que foi construído. Ela tem essa ironia, né, no trabalho com ela, dela reflexão. Você vai perdendo um pouco essa ilusão, mas acaba por ficar com o que realmente importa. Agora, tem um movimento interessante nessa coisa de produto, acho que eu já falei isso até a partir do grupo aí, nos trabalhos que a gente vem fazendo, acho que foi até uma das últimas apresentações que eu fiz, é que a própria morte também está sendo colocado como mercadoria, né? Como um produto e como algo que é trabalhado para que ela afete o menos possível e se torne algo controlável. É interessante o modo de observar quando a morte vira uma mercadoria, como é interessante perceber o que é maquiado, né? O que é produto, como é que você pode se enganar muitas vezes achando que você está no controle da sua morte, de tudo que você deve adquirir antes da morte, então tudo que você deve viver antes da morte, tudo aquilo que você deveria se dar antes de morrer, né? O planejamento de sonhos, de viagens, antes de morrer você precisa fazer isso, ou vamos trabalhar todas essas... todo esse planejamento financeiro para que você possa ter um final de vida, mas também deixar os seus tranquilos. Há um apelo e uma venda, e também se consegue transformar a morte em produto. E isso é feito justamente com a negação. Acho que uma das grandes questões em relação à morte é a negação dela, né? Então, a gente tem um trabalho maravilhoso do Ernest Becker, que a gente também já tem aqui referências interessantes sobre este trabalho, que se chama A Negação da Morte, e lá a gente observa, não há como viver sem negar um tanto da morte. Então, essa é uma reação natural frente a ela, mas que vai mostrando a sua patologia cada vez maior, não só individual, mas coletiva, com o refinamento dessa negação como uma defesa ao extremo, né? Então, psiquicamente, isso está fazendo muito mal. Ô, Cris, o grupo de vocês é sobre morte e pós-morte. E aí, quando a gente fala de pós-morte, vocês estão falando de fenômenos ou do processo de luto? Porque o luto também acaba sendo algo que as pessoas elas falam única e exclusivamente quando você perde alguém, por exemplo. E eu, muitas vezes, até dentro da psicologia tal, a gente fala que o luto é a perda de algo ou de alguém, de um relacionamento, e que existe esse processo de luto, né? Isso O luto mesmo. não é só pela morte. Mas a pergunta é: vocês falam de fenômenos ou vocês estão falando do luto, do protocolo, né? Do enlutado, enfim. Então, a gente está falando de tudo isso. E mais um pouco. O que vier como fenômeno em relação à questão da morte, do morrer e do pós-morte, né? A gente tem uma curiosidade, né? A pesquisa tem sido movida por tudo o que academicamente está sendo oferecido, cientificamente está sendo trabalhado, tudo aquilo que interessa a saber sobre esse fenômeno. A gente baixou aqui um pouco a nossa negação e estamos ali confrontando com tudo que a gente tem sobre morte e morrer em termos intelectuais, literários, psicológicos, históricos, antropológicos. A gente no pós-morte trabalha com os ritos, com os diversos ritos, porque isso interessa, por exemplo, para a psicologia muito, né? Porque é como o humano está tentando assimilar aquele evento que rompe, né, o seu cotidiano, de que modo ele é auxiliado por isso nos interessa. A gente é um grupo multidisciplinar, há pessoas de diversas áreas,
né, as pessoas do direito, da literatura, da psicologia, da história. Quer dizer, você tem diversas áreas reunidas em diferentes pessoas, com diferentes crenças, e algumas sem nenhuma crença, todas interessadas nesse fenômeno morte e tudo aquilo que também, né, a gente tem no pós-morte como desdobramento do processo de morrer. Então, tudo nos Cris, interessa. mais uma vez vou fugir do roteiro. Ai, gente, Rubicola, olha, você acredita que a proximidade com a morte e o processo de luto, né, ele aproxima os indivíduos da fé e até mesmo da religião, de alguma maneira, como algo que consiga lastrear essa pessoa que teoricamente perdeu o chão, né? Quando perde alguém, quando perde algo muito importante. E a fé, apesar de não ser palpável, é algo que você consegue discutir com todos, de alguma maneira, e consegue acalentar algumas dores. Eu percebo, eu estou fazendo isso como uma pergunta realmente pessoal, inclusive, porque eu vejo muitas pessoas que se dizem ateus, e nesses momentos de dor extrema se encontram com algum Deus, seja ele qual for. Então, eu poderia dizer que este lugar é muito acessado. Se eu pensar em termos coletivos, eu poderia dizer que esse lugar é muito acessado, né? Em momentos de grande vulnerabilidade, de grande dificuldade, a gente também tem uma busca maior desses recursos, desses aparatos de fé. A gente ouviu isso na pandemia, né? Experimentou isso no início da pandemia. A gente tinha lá alguns dados interessantes sobre o acesso, né, via internet ao Vaticano, à sua paróquia da esquina, né, as sinagogas que estavam fornecendo serviços via internet. Quer dizer, você tem ali uma reação natural do indivíduo dessa busca, e foi possível observar justamente porque naquele momento não dava para sair, né, de casa, e você começou a ter um número de acessos a mesmo a religiões ali, ou a missa, né, a bênção do Papa, teve um número recorde de visualizações, né? Então, eu tenderia a te dizer, por essas experiências, por esses dados que a gente vai tendo acesso, que a busca é imediata. Porém, trabalhando individualmente como eu trabalho, isso não é assim uma certeza. Há uma necessidade de amparo e de apoio que vai se buscar em referências conhecidas, tanto na família quanto naquilo que é ofertado de imediato. Depende muito do processo de cada um, aquilo se transformar num real instrumento de ajuda no atravessamento daquela dor, né? Mas é possível, na verdade, com uma boa rede de apoio, se atravessar o afeto, o amor, como você estava falando, né? Esse me parece a busca daquilo que realmente importa, aquilo que mais movimenta as pessoas. Se você tem no seu pároco um acolhedor, isso vai levar aquelas pessoas a se reencontrarem com a sua fé. E ela dá sentido, né? Ela fornece sentido. Se você tem no seu rabino alguém que, de alguma forma, está junto, está presente, isso vai ser muito importante naquele momento e talvez signifique um retorno à sua própria tradição. A simbologia, os ritos, eles dão acolhimento psíquico, né? Eles ajudam a dar o tempo necessário para integrar aquele evento dentro da sua realidade. É difícil você passar a viver sem alguém ou compreender uma situação trágica de uma forma imediata. Então, esses recursos ajudam, né? Fornecem sentido e fornecem possibilidade de você conseguir ter espaço para que se E possa acalento, né? escutar e acalentar a sua dor. Espaço e acalento. Agora, o mesmo espaço pode se tornar, né, muito
agressivo para algumas pessoas. Cris, muito, muito, muito obrigado por essa conversa. É sempre incrível bater papo com você sobre todo e qualquer assunto. Muito obrigado. Mas a nossa conversa de hoje fica por aqui. Eu que agradeço. Não deixem de conferir todo o conteúdo que é publicado nas nossas redes sociais, inclusive no nosso portal offlades.com. Um beijo, Cris, um beijo para todos vocês. Beijo, muito obrigada a vocês.